Olá, boa tarde. Eu sou Solange Borges, está no ar o São Paulo Comunica, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas da tarde, o São Paulo Comunica é transmitido pela Rede São Paulo Saudável para todas as unidades básicas de saúde e centros de apoio ao trabalho da capital. No programa de hoje, vamos entender um pouco mais sobre a ciência da segurança do trabalho, que atua na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Para tratar deste assunto, o nosso convidado é Ademir Ottoni, técnico em segurança do trabalho. Ele vai nos ajudar a entender esse universo para você também se prevenir no trabalho, que é muito importante. Boa tarde, Ademir. Boa tarde, Solange. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Espero que você contribua aí com quem nos acompanha para tirar dúvidas sobre esse segmento. Ademir, essa preocupação com a segurança no local de trabalho é um ponto fundamental, né, no dia a dia dos trabalhadores e também dos empresários. Como podemos prevenir acidentes e sinistros? Então, primeiro vamos deixar bem clara a diferença entre os dois. Os dois termos referem-se a acidentes. O acidente, propriamente dito, refere-se à Lei 6.514, que é a lei que tange a área de segurança do trabalho. E o sinistro é um termo usado por corretoras de seguros. Os dois referem-se a acidentes, só que tem encaixes mercadológicos diferentes. Um aplicação de lei e o outro aplicação de corretora de seguro. Ok, mas então no caso de um trabalhador que se acidenta, essa questão das empresas de seguro, como que eles atuam diretamente, até para a gente deixar bem claro essa informação? Então, na verdade, a corretora de seguro ela não aplica em segurança do trabalho, ela aplica no sinistro dentro da empresa, em danos materiais, danos de máquinas, em incêndio, é mais a área patrimonial da empresa. Acidente do trabalho já cai na Lei 6.514, que aí já entra o INSS, a Previdência Social e daí por diante. Ah, ok. Até para a gente entender melhor o que ocorre no dia a dia, né? A gente, quando pensa num acidente, imagina as pessoas muito desesperadas e sempre tem alguém para falar, não, tem que ter calma. Mas como treinar as pessoas para ter calma quando a situação ela não mostra em nenhum momento que você vai conseguir ter o domínio sobre essa situação? Como que vocês técnicos atuam até para passar uma orientação boa para o profissional? Então, hoje, na verdade, existem diversas campanhas dentro das empresas. Uma delas é bem conhecida, que é a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que ela treina os funcionários, ela ensina em palestras, workshops, o que você deve fazer, como você deve prevenir, em caso de acidente, quem você deve acionar. Existe também a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que também atua nesse segmento. São pessoas que passaram por um treinamento maior e elas sabem como atuar. E os órgãos públicos que devem ser acionados nesses casos, como bombeiro, como polícia militar e daí por diante, SAMU. Então existe toda uma programação dentro das grandes empresas, médias e pequenas empresas, para formar equipes específicas para a atuação em acidente do trabalho. Certo. Quais recursos que uma empresa usa para preparar os funcionários? Você já antecipou alguma coisa nas primeiras questões, mas elas chegam a ter recursos como esses workshops que você falou. Como isso se dá na prática, no dia a dia? Ou isso também varia de empresa para empresa? Geralmente varia da realidade de cada empresa, né? Porque cada empresa ela é enquadrada num grau de risco que a gente fala, nós da área técnica, a gente enquadra conforme o anexo no grau de risco da empresa. E em cima desse grau de risco é avaliado quais são os agentes de riscos. E aí em cima desse risco que pode proporcionar para o colaborador, são formatados treinamentos junto com o RH. E o RH faz todo um planejamento anual e faz um treinamento ou mensal, ou trimestral, ou bimestral, em cima da realidade. Então, se a empresa é uma empresa que tem mais probabilidade de incêndio, a equipe de brigada de incêndio vai ser mais treinada. Se é uma empresa que não tem tanta probabilidade de incêndio, mas tem a probabilidade de amputação de membros, que trabalha mais com prensas, então é feito um treinamento sobre PPRPS,
como operar aquele maquinário, o que você deve fazer naquele maquinário, quais são os dispositivos. Então, cada realidade de cada empresa é estudada, analisada pelos profissionais da área e aí formatado um planejamento anual de treinamento. Ok, você já falou umas siglas aí que eu não assimilei de pronto. Você pode explicar para a gente o que significa? Então, PPRPS é um programa de prevenção de riscos de prensas similares. São todos os maquinários pesados da empresa. Para o ouvinte que está nos escutando, são as prensas. Então, o operador de prensa, ele vai trabalhar numa prensa excêntrica, numa prensa hidráulica. Então, essa prensa entra no programa de prevenção, que é o PPRPS. Então, lá vai ser estudado qual é o tipo da máquina, vai ser estudado quais são os equipamentos de proteção que existem nessa máquina e vai ser repassado isso de uma forma menos técnica para o operador de empilhadeira se prevenir de acidentes. Ok. Qual que é a determinação para selecionar um local, até para essas pessoas se prepararem, acho que entra também um pouco de sinalização, né, desses ambientes, para você proteger melhor os funcionários? Então, na verdade, é um conjunto de medidas que são tomadas quando existe um SESMIT dentro da empresa, que a gente fala que é o setor de segurança do trabalho, né, que são engenheiros, médicos, técnicos, eles analisam isso em campo. Quando não existe esse SESMIT, é treinado a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, para analisar toda a área fabril e verificar sinalizações com placas, proteções fixas, proteções móveis, se existe fiação exposta, para minimizar o risco para o funcionário. É assim que é feito um trabalho técnico, um trabalho mais esmiuçado da área para poder evitar um acidente. Então, as empresas, em geral, elas têm a necessidade de ter esse setor? Tem algo que obriga o número de funcionários para essa finalidade? A Lei 6.514, ela tem obrigatoriedade, porém com o número X de funcionários e o grau de risco de cada empresa. Então, o técnico ou o setor de RH, ele é obrigado a analisar quantos funcionários tem, qual é o grau de risco que ele é enquadrado pelo CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, que cada empresa tem quando quando o empregador vai constituir uma empresa, ele gera um CNPJ e esse CNPJ gera um CNAE. Em cima desse CNAE, tem a obrigatoriedade da empresa ter um técnico, 2 técnicos, 3 engenheiros, 2 engenheiros, um médico e daí por diante. E aí a gente fala que esse quadro é o quadro do SESMIT. Certo. Você pode exemplificar algum caso que você tenha acompanhado? Eu achei interessante essa questão das empresas com prensa, né? Que a gente imagina aqueles equipamentos muito grandes e que pode causar realmente acidentes muito graves, até muitas vezes deixar o funcionário com algum tipo de invalidez, né? Isso, até óbito, né? Sim. Como que é essa situação? Você já chegou a participar de algo que levasse à prevenção de acidentes em empresas com essa característica? Então, no decorrer da profissão aí, você acaba se deparando com algumas situações não muito satisfatórias. E eu peguei alguns acidentes graves, assim, de amputação de membro, em algumas prensas que não existiam ainda proteção. Porque a segurança do trabalho, ela vem se desenvolvendo bem de uns 10 anos para cá. E aí as empresas viram a importância de você aplicar a segurança do trabalho. A importância não só para o funcionário, mas também para custo-benefício da empresa, lucratividade e daí por diante. Porque um funcionário afastado e um funcionário que se acidentou traumatiza diversos outros funcionários. E isso tem impacto na produção, isso tem impacto na lucratividade, atingir metas no final do mês e daí por diante. Então as empresas começaram a entender que a segurança faz parte do jogo do negócio deles. E aí começou a aplicabilidade bem maior e enxergar a segurança como ela tem que ser enxergada. Então não é algo que envolva simplesmente esse setor que você falou que tem a ver com o número de funcionários, adequação da legislação. Você acaba tendo o envolvimento tanto do RH e às vezes até de outros profissionais para auxiliar no entendimento e no apoio quando acontece um acidente. Na verdade hoje a segurança do trabalho ela tem mais o papel dentro da empresa de agente multiplicador, então ela se envolve com todos os setores fabris, então ela se envolve com produção, ela se envolve com RH, ela se envolve com compras. Ela é um setor coringa dentro da empresa. Por quê? Porque ela precisa disseminar as informações do que a empresa precisa aplicar, qual a importância daquela aplicabilidade, o que isso vai
salvar lá na frente a empresa juridicamente, o que vai evitar o funcionário de se acidentar, o quanto de gasto que que a empresa vai deixar de ter e o funcionário também não vai sair lesionado. Então é uma balança que são dos dois lados, é para o empregador e para o empregado. Um acidente nunca é satisfatório nem para o empregador e nem para o empregado. Para o empregador por causa de custo e para o empregado porque ele sai lesionado e traumatiza outros amigos dele que viram aquele acidente. Ok. Hoje em dia, o que a gente nota, até você já deu um parâmetro aí dos 10 anos, né, que a área tem tido uma relevância, né, no mercado, os empresários têm se preocupado mais com isso. A profissão, ela está no momento de ascensão, como que você avalia? Sim, cada dia que passa, os empregadores, como eu já disse, os empregadores enxergam a segurança do trabalho muito mais importante em seu processo do que há 10, 15 anos atrás, que eles só enxergavam como custo. Na verdade, há 15 anos atrás, para contratar um técnico de segurança, ele falava, eu vou contratar esse profissional para quê? Para ficar parado aqui, não fazendo nada? Então hoje não, hoje ele já sabe que ele vai contratar o profissional, esse profissional vai agregar valor para o produto dele e vai agregar valor para o cliente interno dele, que é o funcionário dele, e vai motivar ainda mais para produzir. Ótimo. E o que precisa para ser um técnico de segurança? E até já unindo as duas perguntas, se também tem a formação universitária para esse segmento? Então, hoje é muito discutido, até um tempo atrás, houve essa discussão, vamos formar o tecnólogo e vamos tirar a área técnica, mas isso ficou em discussão e ainda não foi nada aprovado. Então hoje um profissional para ser técnico de segurança, geralmente ele estuda de 1 ano e meio a 2 anos, dependendo da instituição de ensino, ele sai como técnico de segurança, tem que ter o registro junto ao MTE, o Ministério do Trabalho e Emprego, e aí ele já pode atuar na área. E tem profissionais que vão se especializando, então faz uma engenharia ambiental, que está bastante ligado com a área de segurança, uma pós-graduação em segurança do trabalho, e daí por diante. E na nossa cidade, você conhece, assim, o número de escolas são suficientes até para absorver essa demanda? A gente tem boas instituições na cidade? Sim, tem bastante, tem bastante. Tem o próprio Senai, que é uma instituição muito boa, existem várias escolas técnicas estaduais e municipais, tem escolas particulares. Então eu costumo dizer que a escola, a instituição é importante, mas o mais importante é o aluno que vai lá. Então se ele estiver predisposto a ser um bom profissional na área, ele vai aprender muito e vai fazer que aquela instituição fique tão boa quanto ele. Ok, Ademir, a gente já está chegando ao final do nosso primeiro bloco. Eu gostaria que você deixasse os seus contatos, né, até dúvidas que as pessoas possam ter. O Ademir já deixou à disposição para auxiliar quem nos acompanha. Fique à vontade, Ademir. Tá, meu contato é 8123-5158, eu realizo palestra dentro das empresas, sou consultor também, faço aplicação de sistema de gestão, quem quiser entre em contato comigo. Então tá ótimo, daqui a pouco nós voltamos com o segundo bloco e o nosso entrevistado para auxiliar aí no tema da segurança do trabalho. Até lá. Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social.
A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com São Paulo Comunica. Hoje o tema é segurança do trabalho. Quem está conosco é o Ademir Ottoni, que é técnico em segurança do trabalho, está nos auxiliando para entender essa área, e você também, né, que é um trabalhador, para não se acidentar. Isso é importante aí tanto para a empresa quanto para os profissionais. Ademir, voltando a falar sobre os técnicos de segurança do trabalho, eles passam por algum treinamento, né, até para conhecer a empresa que ele vai atuar. Como que isso funciona no dia a dia desse profissional? O técnico ele não passa por um treinamento específico para cada empresa. Na verdade, o técnico, quando ele passa pelo colégio técnico, enfim, pela instituição, ele já é apto a aplicar todas as NRs que compete a todas as empresas. Então, ele está apto para trabalhar numa empresa química, apto para trabalhar numa metalúrgica. É óbvio que a experiência em cada segmento faz a diferença para o profissional. Se o profissional sempre trabalhou numa área química, ele vai ter uma dificuldade um pouco maior de aplicabilidade das normas numa metalúrgica, mas nada que passando uns 2, 3 meses, ele já não se familiariza e consegue fazer o trabalho. No geral, a aplicação ela é semelhante, só vai se adequar conforme o segmento. No geral, a aplicação é a mesma. Tá certo. Eles são responsáveis por inspeção e fiscalização desses locais, ou isso envolve outros tipos de órgão até para dar apoio a esse profissional? Na verdade, o profissional da área de segurança, ele não é um fiscal. Há muito tempo atrás tinha essa nomenclatura de inspetor, fiscal, mas isso não existe mais. O trabalho do técnico é mais orientador, é mais multiplicador, agente multiplicador, do que propriamente fiscal. A fiscalização cabe ao Ministério do Emprego, do Trabalho e Emprego, à Vigilância Sanitária, esses órgãos públicos. Ok. Ademir, o nosso público ele é muito rotativo, né? O pessoal que nos acompanha aí nas UBSs. Eu acho que era interessante você reforçar aquela informação da diferença entre sinistro e o acidente, né? Até para quem começou a nos acompanhar agora entender um pouco sobre as diferenças da área. Tá, recapitulando, as duas palavras referem-se a acidente. A palavra sinistro ela é mais utilizada no mercado por corretoras de seguro, para envolver danos materiais, danos ao patrimônio, incêndio e daí por diante. A palavra acidente ela é mais caracterizada e aplicada com base na Lei 6.514, que é acidente no trabalho. Tá? Então as empresas, quando vão contratar uma corretora de seguro, elas vão falar de sinistro. Tá? E quando ela vai assinar um acidente ou ela vai comunicar um acidente, ela fala acidente do trabalho. Os dois termos referem-se a acidente no dicionário, só que um é usado no mercado para corretoras e um é aplicado para a Lei 6.514 como acidente do trabalho. Ok. Até já pegando esse gancho, o acidente, ele só é caracterizado quando ele ocorre no ambiente de trabalho? Não, o acidente ele pode ser caracterizado no trajeto do trabalho, né, que a gente chama de acidente do trabalho dentro da empresa e acidente do trajeto. Então, o trabalhador entra 9 horas da manhã, ele tem um percurso que tem duração de 1 hora, dentro dessa 1 hora que ele faz, se ele não desviar o percurso, tá, isso tem que ser comunicado para o RH, e ele se acidentar, tem uma batida, alguma coisa, é caracterizado como acidente do trabalho. Certo, então você trabalhador fique também atento a essa situação e se informe no seu RH para você ficar protegido se ocorrer um acidente no seu trajeto. Os trabalhadores têm alguma proteção na CLT, né, que é a Consolidação das Leis do Trabalho em casos de acidentes. Como que você pode explicar essa situação? Tem, todo profissional que se acidentar dentro da empresa, a empresa é obrigada a comunicar esse acidente, tá, para os órgãos competentes em até no máximo 24 horas. Tá? Esse comunicado é feito via formulário, que a gente chama de Comunicado de Acidente do Trabalho, que é a CAT,
tá? Bastante conhecido. Se a empresa se negar a comunicar, o profissional pode procurar o sindicato dele, da categoria, e solicitar esse comunicado, né? Para ele poder ter os direitos futuros lá na frente, de afastamento, se for o caso, e daí por diante. Bom, você já colocou uma dúvida aí, né, se a empresa quiser comunicar. Então, vê como o assunto é importante, como o trabalhador tem que ficar atento, né, à legislação que dá o mínimo de cobertura aí para a sua sobrevivência. E já dando continuidade a isso, Ademir, eu gostaria de verificar a sua percepção em relação aos acidentes no nosso país. Ainda continua um número elevado? Que órgãos que estão envolvidos na análise desses dados? Sim, os acidentes, infelizmente, ainda estão altos, principalmente na construção civil. Que infelizmente as pessoas, os empreiteiros, eles contratam muitas vezes profissionais que não têm experiência porque querem entregar a obra rápido e fazem de qualquer jeito e não fornecem equipamento de proteção individual, e o índice maior é em obras civis. Tá? E ainda continua alto. O Ministério do Trabalho vem fazendo um trabalho forte de fiscalização, mas infelizmente os pequenos empreiteiros não cumprem com as normas de segurança. Tá? As grandes construtoras já têm um SESMIT formado, já têm equipe formada, então elas cumprem mais. Mas os pequenos, os subcontratados ainda não estão cumprindo. Tá? Na área da saúde, você tem também algum aspecto de número elevado de ocorrências? Então, doenças ocupacionais vem ocorrendo bastante, um índice muito alto é a parte de depressão, estresse, fadiga, por pressão. Isso vem crescendo o número bastante de afastamento de doenças ocupacionais. Por esforços repetitivos, lesões por peso, enfim, isso vem aumentando, tá? Em doenças ocupacionais. Doenças respiratórias, por falta de utilização de máscara, por não avaliar o produto ali que está sendo inalado e daí por diante. E a atuação do técnico nesse segmento é semelhante ao que você já nos explicou anteriormente? Semelhante. Na verdade, o corpo técnico da empresa, ele faz todo um levantamento. A empresa que não tiver o corpo técnico contrata uma empresa terceirizada e aí ele faz todo o levantamento, aponta para o empregador qual é o risco que ele tem ali no ambiente de trabalho e aponta soluções para minimizar, neutralizar ou reduzir de vez esse risco. Ok. Você já mencionou alguns órgãos públicos ao longo da nossa entrevista, até para a gente entender melhor, né? Como que é a atuação dele? Eles têm alguma atuação específica na segurança do trabalho ou eles entram só como um recebedor de informações quando eles são acionados? Como que é isso? Não, eles atuam. A obrigação dos órgãos públicos é de atuação efetiva. Então, ir até a empresa, bater na porta, falar quero conhecer seu sistema de segurança, quero conversar com os funcionários, notificar caso seja verificado que não está sendo cumprida alguma norma e punir aqueles que realmente vierem a rescindir aquela notificação e não cumprirem com aquilo. Tá certo. Você falou um pouquinho, né, das doenças ocupacionais, uma com bastante frequência, né, que é a LER, lesão por esforço repetitivo, é um problema do nosso dia a dia, né, porque todo mundo hoje usa computador, né, Sim. seja em grande ou pequena escala. Você tem algumas dicas que você pode dar para os profissionais? Sim, então hoje na verdade é usado bastante, tem vários programas dentro das empresas. Um programa é a rotatividade de funções, então se a pessoa trabalha numa função, as empresas criam um ciclo de rotatividade, então você muda ali, se você fica muito tempo no computador, você vai trocar com a sua companheira que fica menos, aí você vai passar a fazer a função dela, e ela vem para a sua. Outra também é a ginástica laboral, que vem crescendo bastante, as empresas vêm fazendo ginástica laboral, e existem diversos outros programas dentro da empresa. Ok, até a questão da ginástica laboral, às vezes as pessoas não estão muito abertas, né, a participar daqueles momentos, e pelo que você está colocando tem uma importância bastante grande, né? Bastante. Até para a recuperação desse profissional, né? Na verdade você tem dois tipos, que é a ginástica laboral compensatória e preparatória. Preparatória é antes de você iniciar a sua jornada de trabalho, e compensatória no final ou no meio da sua jornada de trabalho, para compensar a sua fadiga que você está tendo ali. As pessoas pensam que é perda de tempo, em geral, né? Elas pensam que eu não vou fazer essa ginástica, eu não faço nem academia, eu não gosto de academia, eu não vou fazer, mas não tem nada a ver com a academia. Na verdade é para repor e evitar a fadiga muscular.
Sim. Uma área importante também que você mencionou aí ao longo da entrevista, né, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Acho que a maioria das pessoas já ouviu falar dessa terminologia, e o CIPERO, né, popularmente conhecido nos ambientes de trabalho. Eu gostaria que você falasse um pouco da importância de participar das CIPAs, se esse profissional, quando se dispõe, né, a atuar nesses grupos, se ele tem algum benefício, como que é isso para as pessoas entenderem? Então, o CIPERO ele tem uma estabilidade quando ele é eleito pelos empregadores, tá? Quando ele é indicado pelo empregado, ele não tem essa estabilidade, porém, o funcionário não deve procurar ser CIPERO pela estabilidade do emprego, ele deve procurar pelo bem-estar dos seus colegas de trabalho. Então ele tem algumas funções e obrigatoriedade, inclusive ele pode responder legalmente se não fizer essas obrigações, tá? De inspecionar o ambiente, de levar a comunicação dos seus colegas de trabalho para o RH ou para a alta direção e daí por diante. Tá ótimo. Então a gente já está chegando ao final, né, da nossa entrevista. O Ademir, como a gente disse no primeiro bloco, ficou à disposição para responder perguntas por e-mail. Então você pode enviar, ele vai deixar os contatos e de pronto já agradecendo a participação do Ademir Ottoni. Obrigado. Eu que agradeço a todos, eu agradeço os ouvintes e agradeço a Solange. Você pode repetir os seus contatos, Ademir, só para a gente frisar bem? Tá, meu contato é 8123-5158. Tá? Quem quiser palestras, workshops e consultoria na área, só me comunicar. Então estamos chegando ao final do nosso segundo bloco do SP Comunica, agradecendo a participação do nosso entrevistado. O SP Comunica ele é produzido pela Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Na próxima semana estaremos com outro programa para você. Até lá!